O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil, além de temas relacionados à comunicação social. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, e trago semanalmente aqui na UFPR TV um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa pode ser visto pelo canal 15 da NET, 187 da Vivo TV e pela Rede IFES para todo o Brasil ou pelo site www.tv.fpr.br. O programa também é exibido pela rádio UniFM em 94.5 para a Grande Curitiba. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/UFPRTV oficial. Hoje o tema é o posicionamento político das empresas de comunicação. A questão principal é se a atitude mais ética de um veículo de comunicação é declarar abertamente o seu próprio posicionamento político ou não, e o que isso implica para a população em geral. Para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença aqui no estúdio do jornalista Rodrigo Leite, formado pela PUC, que já foi âncora da Band News FM Curitiba, trabalhou na TV Paraná, no SBT, na RIC TV, na RPC TV e hoje é apresentador da rádio TFM. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Mário. Um prazer estar aqui. E aqui comigo também, no estúdio, o professor e jornalista Elson Faxina, aqui do Departamento de Comunicação Social da UFPR. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Faxina. Legal, obrigado, Mário, pelo convite. Estamos aí para degradear com o Rodrigo. A questão do interesse político no jornalismo sempre foi um tema muito polêmico. É comum que as pessoas idealizem a prática jornalística como algo que deve ser livre de qualquer interesse, feita de maneira neutra e retratando apenas os fatos puros. Situação que é praticamente impossível, muitas vezes ignorando que os jornais são empresas e por isso são influenciados por interesses políticos e econômicos. Esse tipo de discussão ganha força principalmente em tempos de turbulência política. O caso mais recente que podemos observar é a cobertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aqui no Paraná, o jornal Gazeta do Povo assumiu uma posição clara e combativa em relação a Dilma e Lula, tanto durante o processo de impeachment, quanto com os desdobramentos da Operação Lava Jato. Por exemplo, no dia seguinte à votação que aprovou o impeachment na Câmara dos Deputados, a Gazeta publicou uma matéria com o título "Uma luz no fim do túnel". Além da manchete, outros elementos dessa matéria e de outras que se seguiram reafirmaram a posição do jornal. Porém, não houve um aviso prévio, um editorial, deixando claro que a Gazeta seria a favor do impeachment, mesmo que isso pudesse ser lido nas entrelinhas. Esta é a nossa questão, Rodrigo. Jornais devem assumir posição clara política, devem informar para o leitor que eles estão, quais posições eles defendem, sobretudo nesses momentos de muita turbulência política, de muita divergência? Eu, como já trabalhei em tantos veículos assim, eu acho que é para a pessoa, para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor do jornal, eu acho mais sincera e mais ética a posição do jornal quando ele defende a sua posição, pelo menos no seu editorial. Eu acho que isso deixa mais claro para a pessoa aquilo que o jornal está defendendo. Eu acho que deixa mais claro para o jornalista que trabalha no jornal, no veículo de comunicação. Olha, você está aqui trabalhando, a postura do jornal é essa
e ponto final, né? Do que deixar, como você disse, nas entrelinhas, ou pelo menos passar o posicionamento, ou vir uma pressão externa em cima do trabalho do jornalista em relação àquela reportagem que ele está fazendo, de que a tal reportagem teve um peso maior de um lado ou peso maior de outro, e a culpa poderia ter sido do jornalista. Quer dizer, e geralmente é esse o aspecto em que o jornalista é mais punido, né? Ele faz uma matéria e depois vem uma certa pressão em cima do trabalho dele de que tal posicionamento é esse ou aquele. Então, eu acho mais honesto o posicionamento do jornal quando ele deixa no seu editorial, de forma clara, que o jornal é a favor desse grupo político ou daquele grupo político, ou a favor de um impeachment ou contra um impeachment, né? Eu, pelo menos, prefiro assim. Eu acho que é a coisa mais honesta. O público não se sente traído, ele sabe aquilo que ele está lendo, né? Ele não está descobrindo uma coisa, ele não está sendo surpreendido por alguma informação ou algum posicionamento. Então, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho mais correta essa posição. Faxina, você concorda com a posição? E no Brasil, essa é a prática? Não, infelizmente não é a prática. Deveria ser a prática. Exatamente, né? não é. Não é, porque eu creio que essa é uma questão muito séria quando se fala em ética profissional, né? Porque a gente sabe que essa questão da isenção, da imparcialidade é impossível, né? Para o ser humano, eu não sou imparcial, eu não sou neutro, né? Eu tenho uma posição política, pessoal, cultural, histórica, religiosa, que me faz pender para um lado ou para o outro. Quer dizer, então, quando eu já saio dizendo eu sou neutro, eu estou mentindo, né? Eu acho que o grande problema dos veículos de comunicação é quando ele pega alguma coisa que seria a utopia. O ser neutro é a utopia, né? Nós devemos, como jornalistas, buscar como utopia ser neutros, ser imparciais. A utopia é aquilo que eu quero alcançar e que eu nunca alcance. Quando eu alcançar, ela virou meta, não é mais utopia. Então, ou seja, nós temos que ter como horizonte a utopia é a neutralidade, a imparcialidade, a isenção, sabendo que elas são inatingíveis. Agora, o problema é que nossos veículos partem de que isso já é local de partida, né? Nós somos neutros. Impossível ser neutro. Então, o grande problema para mim é como a mídia brasileira, a rádio, TV, jornais, revistas especialmente, né? Uma Veja da Vida e assim por diante. E aí há que se ressalvar uma posição muito legal da Carta Capital, que tem seus problemas, mas a Carta Capital ela declarou, nosso voto claramente, né? Declaradamente, nós somos do lado da Dilma, lembra na última eleição? Antes do lado do Lula, e acabou, declarava. Né? Eu acho que aqui há uma honestidade, como você dizia, uma honestidade, olha, essa é a nossa posição. Agora, também não significa, e aqui é uma linha muito tênue, não significa, olha, assumir essa posição e vou defendê-la né, a foice e martelo, né, com todas as armas. Não. Nossa posição é essa, eu tenho uma posição X. Agora, eu vou buscar, estando desse lado, ser isento. Entende? Eu acho que aqui é que está a questão. A gente trabalhar sempre que o lugar de partida deve ser declarar qual é o meu lugar social, onde é que eu estou. Agora dizer, como jornal, como revista, como jornalista, nós, embora estando aqui, assumindo esse lado da esquerda, ou da direita, ou do centro, seja qual for, dizer, nós vamos buscar a isenção. Vamos buscar a isenção. Então, a isenção tem que ser o nosso ponto de chegada, que eu nunca vou alcançar porque ele é utopia. Eu creio que aqui é que está a nossa busca pela imparcialidade. Quer dizer, uma busca não é ponto de saída. O problema é quando mente, né? Não, nós somos imparciais. A Gazeta. Sim. Nenhum momento ela assumiu. Não, nós somos pró-impeachment. Assumisse, seria grande. Eu vou ser sincero. Eu assino a Gazeta, eu não consigo mais ler a Gazeta. Eu salvo alguns amigos que escrevem ali, né? Dá para contar na mão aqui, nos dedos de uma mão e não acaba. Nossos amigos que estão ali, que são ótimos, né? Um Galindo, um Zeca, né? Esse pessoal ótimo, o Diego, essa turminha que escreve muito, o Felipe. Celso Nascimento. Cara, e vai acabando. O restante é insuportável porque vira um negócio muito mais grave. Porque eu falo o seguinte, eu sou um homem de esquerda, nunca escondi isso. Agora, adoro ler artigo de pessoas da direita. Você não é isento? Não sou isento, né? E veja, quando você lê um artigo de um cara de direita, mas assim, um artigo sensato, que é profundo, que discute, você aprende com isso. Que te faz pensar. Faz pensar. O problema é quando você tem aquele cara que é raso, né? Ele fica na opinião, que o artigo de opinião não tem mais, deixa eu ter informação. Esse é o grande problema nosso hoje. Nós temos pessoas que têm opinião sem ter informação. E aí ele não tem... Informação de baixa qualidade. É uma opinião de baixa qualidade. Opinião de baixa qualidade. E aí você não aprende nada, não faz pensar, né? Aí eu fico mais da esquerda ainda, né? Porque ninguém me faz pensar para o outro lado. Eu queria pensar para o outro lado um pouquinho também, né? Para ser um pouco mais razoável, né? A gente está no finalzinho do tempo do primeiro bloco, mas rapidinho que a gente vai retomar o tema.
E no exterior, qual é a prática, pensando nas grandes democracias, as grandes democracias europeias, nos Estados Unidos, qual é a prática dos veículos? Olha, nós temos alguns países que têm isso muito claro. Eu tive um bom tempo na Espanha, e na Espanha os jornais assumem o seu lugar social, agora busca uma isenção. Né? Você tem o El País, que é um jornal, vou chamar assim, inclusive, que defendeu há muito tempo a direita na Espanha, né? Um jornal histórico, mas que é um jornal, e é gozado porque ele chega no Brasil hoje, né? A versão portuguesa do El País é um jornalismo maravilhoso, né? Então eu falo assim, é um jornal que ele tem uma posição, assume a sua posição política, agora há sempre uma busca pela isenção. Impressionante como, estando de um lado, defendendo um partido, inclusive, nem ser um partido, mas uma posição X, eles buscam outros olhares para poder até legitimar o seu olhar, né? Quer dizer, fazer uma discussão. Eu creio que aqui é que está um horizonte para nós. A França faz a mesma coisa, né? Eu tenho lido e vejo assim, tem bastante diversidade. Assim, Exatamente. Independente da posição do jornal, você tem fontes, as diversas perspectivas. E aqui está a democracia, né? Para mim, essa democracia não é você ter assim, todos nós somos isentos. Mentira, estamos os três mentindo se dissermos isso, né? Agora fala, olha, eu tenho essa posição, você fala, tem aquela, quer dizer, quando os caras lerem nós três, vão falar, pô, mas sabe o que eu aprendi? Um pouco com cada um, então a democracia vai estar muito mais em quem lê do que em nós que falamos, né? Eu vou mostrar o meu olhar, a minha posição, você a sua, ele a dele. Agora, quem nos ouvir, quem nos lê e perceber as nossas três, vai poder formar, quem sabe, a quarta, né? O quarto olhar que é dele, que aí sim há a democracia. A democracia tem que ser feita com a pluralidade e não com uma questão monotemática, né? Todos com a mesma opinião. Né? Sabe que isso que você citou da Espanha é uma questão até cultural, porque lá, por exemplo, até na parte esportiva, eu fui muito ligado ao esporte, né? Cobri muito esporte. Lá tem, por exemplo, dois jornais da Espanha que um defende claramente o Real Madrid, o outro defende claramente o Barcelona, e é uma delícia ler esse jornal, porque você lê os dois, entre aspas, estão corretos dentro da visão de cada um. Então você tem um pensamento agregado ali de que eu leio um, eu leio o outro, quer dizer, é um pouco de paixão que eles têm em relação a esse assunto, né? E eles defendem claramente, nunca esconderam isso de ninguém. Eu acho mais inteligente isso, não que a política deva virar um Atletiba, como a gente tem visto aí. Não, mas deixar clara a sua posição, eu acho que é melhor para a pessoa se sente mais à vontade de ler, inclusive, do que ficar desconfiando. Não, isso que ele disse aqui é coisa de coxinha, coisa de petista, quer dizer, sabe, eu acho que isso é que leva as pessoas a se digladiarem por aí, porque elas não têm exatamente uma fonte rica de informação correta e honesta. Verdade. Então vou encerrar aqui, que a gente está no tempo estourado, encerrar aqui o primeiro bloco desse Sobre a Mídia, hoje falando sobre o posicionamento político dos veículos de comunicação, das empresas de comunicação. Voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do nosso debate. Estamos de volta para o segundo bloco do Sobre a Mídia, hoje falando sobre o posicionamento político das empresas de comunicação, dos veículos de comunicação. Aqui no estúdio comigo, debatendo esse tema, o jornalista Rodrigo Leite e o jornalista e professor da UFPR, Elson Facchina. Você terminou falando sobre esse ambiente de Fla-Flu, país dividido entre coxinhas e petralhas. Mas o público, né, você pode escrever o que você quiser, o público tem a tendência a sempre ver um posicionamento, mesmo que não exista. Então, ou é uma matéria pró-PT, ou pró-Temer, ou pró-Tucano. Tá? O público está errado de ver posicionamento em tudo? Pois é, uma pergunta meio difícil de te responder. Porque o Fla-Flu está aí, né? O Fla-Flu está no público, não está nos veículos. Exatamente. Mas é aquilo que a gente... O problema, eu acho que é na origem da coisa. Eu acho que a informação, ela é passada de uma maneira um pouco travestida de realidade, mas que tem ali
alguns vícios e as pessoas acabam... E tem a questão da rede social também hoje em dia, né? Então tem muita gente que não se informa por um veículo correto de imprensa, que vai atrás, que apura. O pessoal ouve pela rede social, ouve um comentário de um e de outro, e acaba indo na onda. Tem muito disso, né? Que é uma questão cultural no Brasil. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Quer dizer, falta qualidade na informação, ao mesmo tempo redes sociais tomaram conta do trabalho que o jornalista deveria fazer e, na verdade, a expansão da rede social hoje em dia é muito grande. Então, na minha visão, é um pouco disso tudo, né? Tem falta de qualidade e muita rede social que não deveria tomar, ou pelo menos não deveria ter esse papel de informação. Você acha que o público vai... Há uma tendência do público achar que é um conteúdo posicionado sempre aquele conteúdo que vai na contramão da sua própria posição? Assim, é isento aquilo que confirma o que eu penso? Porque, afinal de contas, o que eu penso me parece razoável. Então, se confirma o que eu penso, é razoável. Se discorda do que eu penso... Você acha que o público tende a isso? Assim, a minha visão de mundo é uma visão equilibrada. As outras é que são tortas. A tal da democracia, né? Queremos a democracia, mas desde que todo mundo pense como eu. Né? Que ótima democracia. Essa é a ótima democracia. Tem duas questões que eu... Porque mesmo na cobertura esportiva tem isso, né? Tem. Você faz uma matéria, daqui a pouco vem alguém e bate nem pelo conteúdo. Você está falando demais sobre esse assunto. Já é cobrado porque você está fazendo uma cobertura desequilibrada, pró-Corinthians, ou pró-Fluminense, ou pró-Flamengo, ou o que quer que seja. Veja, temos muita torcida no Brasil hoje, né? Muita. E o futebol passou para a política, né? E aí fica, né? Eu sou contra ou a favor mesmo, né? Vira um Atletiba, um Fla-Flu. Eu tenho uma questão, esse dia atrás estava lendo... veja, era um homem de direita, né? Que fazia a gente pensar que era o velho Nelson Rodrigues, né? Homem de direita, jornalista de direita, mas o cara fazia a gente pensar. Ele tem umas frases que eu gostava. Uma frase ele falava assim... os idiotas vão dominar o mundo, não pela qualidade, mas pela quantidade. E aí ele dizia o seguinte, porque o idiota se mete, como ele não é muito inteligente, ele se mete a fazer. Ele acha que está certo. Porque o grande problema é isso, né? Quanto mais eu leio, mais pergunta eu tenho, né? Mais dúvida me gera. Né? Quanto menos eu leio, mais certeza eu tenho. Né? Aquela famosa, lembra daquele ministro do trabalho do Collor, né? Magri. O Magri disse que não ia ler livro, porque toda vez que lia um livro mudava de opinião. Então não leio mais. Então, quer dizer, eu acho que tem de muito isso. Quer dizer, quando eu começo a me informar demais, eu começo a me questionar, e ninguém quer ser questionado. Você concorda com a frase do Woody Allen, que diz que só não está em dúvida quem está mal informado? Exato, bem isso. Só esse está mal... esse sim, né? Por um lado é isso. Por outro lado também tem um detalhe, sabe? É que eu acho mesmo que nós estamos vivendo um momento muito particular, que nós temos que pensar nessa avalanche de muitas informações. Sabe? É muita informação, não significa plural, hein? Mas muito volume de informação chegando, e que, de repente, nesse volume de informação, eu preciso logo ter a síntese do meu pensamento, né? E a síntese, ela é burra, né? Então, olha, ele é Petralha, eu sou coxinha, e pronto, e sou coxinha, quer dizer, eu não vou mais ouvir o que diz o Petralha, ou vice-versa, porque eu sou coxinha. Então, porque o ter que ouvir o outro me exige um esforço intelectual, um esforço, né, de parar, de rever conceitos, rever posições, e eu acho que nós estamos com um volume tanto de informação que não possibilita a reflexão. Acho que esse é um momento muito particular da sociedade, que oxalá isso, daqui a um tempo, o pessoal para de... Não, peraí, cara, eu vou começar a ler menos, mas ler questões plurais, mais do que ler muito do mesmo, né? Eu creio que nós ainda estamos num amadurecimento. Eu sou sempre um homem que penso positivamente lá na frente, né? Mas eu estou passando por um momento muito particular dessa avalanche de informações. Mas eu acho que nós vamos ter daqui a algum tempo uma capacidade de selecionar não mais quantidade, mas qualidade, e qualidade plural. É o meu desejo, é o meu sonho, com essa juventude que está chegando aí, inclusive. A gente não pode conceber democracia sem informação. Exato. Mas excesso de informação não atrapalha a democracia? Porque quando você tinha uma quantidade pequena de fontes, de certa forma, todos os cidadãos eram informados por fontes muito parecidas. Então, o conjunto de informações e referências era muito parecido, muito próximo. Hoje, você tem uma quantidade tão grande de fontes de informação que cada um pode buscar somente aquilo que confirma seu próprio pensamento. Isso não pode levar a esgarçamento de posições e até fechamento de posições. Eu não quero nem ouvir
nem ouvir o que contraria a minha concepção. E aí, contraditoriamente, muita informação não pode ser um perigo para a democracia? Eu não sei. É uma provocação. Para profissionais da informação. Eu não sei. Eu gosto de ter várias fontes ao meu dispor, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ter esse direito. Eu não vejo aí o risco. Eu acho que o risco, querendo ser um pouco utópico, né? Mas passa por uma revolução educacional no Brasil. Começa lá embaixo, né? A gente não vai conseguir reformar a casa só pelo telhado, né? Você tem que ter uma base. Quer dizer, são as futuras gerações que a gente tem que começar, talvez, a pensar numa formação melhor, uma formação de consciência, de pensamento, né? Isso não é uma coisa que a gente pode impor, né? Não, agora vamos tentar fazer com que todos sejam conscientes politicamente. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Eu acho que a democracia do Brasil ainda é relativamente jovem, uma coisa que ainda está amadurecendo constantemente. Então, eu penso assim, eu acho que a solução, ou pelo menos a democracia brasileira ainda tem muito que evoluir nesse sentido, inclusive dessa questão da ligação com a informação, com os diversos órgãos de informação que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente ainda tem que aprender, mesmo os que já estão na vida jornalística há tanto tempo, ainda tem muito que aprender, né? Do que é realmente o trato com a notícia, do que é a formação das pessoas como pessoas cidadãs de uma sociedade. Mas eu sou daquelas pessoas que eu acho que tudo isso que tem que ser discutido é meio que enxugar gelo, né? A gente precisa primeiro pensar na formação de uma sociedade com base em uma educação melhor, formação de pessoas melhores. Pessoas melhores vão pensar de forma melhor, vão se informar de forma melhor, não vão sair brigando por pequenas coisas. É mais ou menos o que eu penso. Mas hoje, assim, esse mundo muito polarizado também criou uma oportunidade de mercado para veículos que oferecem informação posicionada. Informação que é exatamente o contrário, um veículo que você enxerga claramente como um veículo posicionado e todas as suas informações são posicionadas. Hoje no Brasil, né, pelos dados do SimilarWeb, os dois veículos que têm essa característica, que estão melhor posicionados e bem próximos, assim, um pouquinho à frente está o antagonista do Diogo Mainardi, né, escrevendo para o público de direita, tá? Acho que está com 12 milhões mais ou menos de views mês. E do outro lado, um pouquinho para baixo, com 11 milhões aproximadamente, está o Brasil 247, do Leonardo Atuque e do Paulo Moreira Leite. Esse ambiente de posições muito explícitas não cria a oportunidade para esse tipo de veículos? São veículos, eles são o contrário, claramente posicionados, escrevem para o público de direita e para o público de esquerda. Mas aí que está, veja só. Qual a confiabilidade desse tipo de veículo? Sim, não, e para mim isso não contribui para a democracia, porque veja só, eu falava no começo o seguinte, que uma coisa é eu assumir qual é o meu lugar, outra coisa é eu dizer assim, mas como jornalista, estando nesse lugar, eu vou procurar isenção, vou procurar neutralidade. Quer dizer, meu lugar é esse, eu falo meu público de direita, mas vou procurar, estando aqui, fazer meu público crescer intelectualmente. Quer dizer, agora... Só reforçar o que você já pensa. Os dois só reforçam, né? Só reforçam, quer dizer, não dá nada do outro lado. Você não lê no Mainardi nada de positivo do outro lado, mas também no 247 é a mesma coisa. Você não lê nada de positivo do outro lado. Cara, e tem. Vamos ser sinceros. E isso é um erro. Eu acho um erro muito grave. Esse é um erro grave. Eu acho que o grande problema da democracia, Mário, está no volume. Quando eu falo no volume, em termos de quantidade do mesmo, porque é mais do mesmo, né? Nós temos no Brasil mais do mesmo. Nós não temos, veja, com tantos veículos, tanta coisa, gente... Então você acha que nenhum desses dois são confiáveis? Não, para mim não são confiáveis, né? Para mim não são confiáveis. Embora eu vou falar assim, eu prefiro ler muito mais o 247. É verdade que eu prefiro ler, porque de alguma forma reforça o meu pensamento. Agora, não me acrescenta absolutamente nada, né? Eu acho que a grande questão que nós temos que perguntar é o seguinte: com tantos veículos de comunicação no Brasil, tantas televisões, tantas rádios, tantos jornais, tantos jornalistas com seus blogs, com seus sites, o que nós temos tido de jornalismo investigativo nos últimos anos? Nada. Eu vi outro dia lançando o livro aqui, o filho lá da Mira Leitão, o Vladimir Neto. Vladimir Neto, em que ele é vice-presidente da Abrajore. Mas o que ele faz de jornalismo investigativo? Nada. Pera, escuta aqui, a Lava Jato não é jornalismo investigativo nenhum, é jornalismo declaratório. É o que declaram os caras, autorizado pelo juiz, pelo Ministério Público, que vazam a informação. É meramente declaratório, não há nenhum esforço, mas nenhum, escuto, não há nenhum esforço jornalístico na Lava Jato, nenhum.
O único esforço é o seguinte, dar cotovelada para sair na frente. Passa para mim, não passa para ele, não. Quer dizer, sair na frente. É só isso. É só furo de reportagem. Então, ou seja, nós temos jornalismo que não faz investigação no Brasil há muito tempo. O que tem de investigativo? Vamos tirar o programa do Caco Barcelos, que ele faz de alguma maneira, né? Mas que é ele fazendo, e que até jogaram em horário até ruim, né? Acho que por causa disso, porque incomodava de alguma maneira. Nós temos pouquíssimas coisas, quer dizer, então, o que nós temos de jornalismo no Brasil hoje? Desculpa, nós estamos num momento de letargia jornalística, de que os jornais estão assumindo posições, de alguma maneira querendo fazer mais do mesmo, reforçar o pensamento de um lado ou do outro, em vez de pluralizar a informação. O nosso grande problema é que nós não temos pluralidade informativa nesse país. Nós não temos, esse é o grande problema. E aí sim, isso é contra a democracia. Agora, se a gente encarar a liberdade de imprensa, ela deveria ser o quê? Abarrotar de visões diferentes de informação. Sobre o juiz Sérgio Moro, sobre o Lula, sobre o Temer, todas as informações a respeito de todos eles. Né? Para a gente, peraí, mas o Moro, por que o Moro, no tempo do Banestado, não pôde fazer, não fez nada? Pô, o que aconteceu? Quer dizer, então deixa eu entender o Moro do Banestado, o Moro de agora, por que o Banestado pegava o PSDB, porque pega o PT agora? É isso mesmo, não é? Quer dizer, não estou dizendo o que é, estou dizendo o seguinte, quem foi investigar isso? Ninguém. Vamos voltar ao assunto, que o tempo já está também no limite do segundo bloco. Encerro aqui o segundo bloco do Sobre a Mídia, hoje falando sobre o posicionamento político dos veículos de comunicação, das empresas de comunicação. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre posicionamento político de veículos de comunicação. Aqui no estúdio comigo, o jornalista Rodrigo Leite e o jornalista e professor da UFPR, Elson Faxina. Rodrigo, sua opinião sobre veículos que produzem informação para quem já... para públicos posicionados ideologicamente, veículos de direita que escrevem para a direita e veículos de esquerda que escrevem para a esquerda. Não, e só um detalhe interessante sobre o que o Faxina comentou agora há pouco, né? Em relação a veículos que fazem essa investigação e tudo mais. Justiça seja feita com todos os defeitos, a Gazeta do Povo fez aquela série de reportagens do Diário Secretos, que investigou um escândalo de desvio de recursos na Assembleia Legislativa, mas aí chega naquele ponto que eu citei antes, inclusive, sobre a formação das pessoas. Por melhor que seja o trabalho da imprensa hoje no Brasil, com investigação, com nomes sendo citados, Alexandre Cury, Nelson Justus, cabeças do esquema, o que aconteceu? Na próxima eleição, esses caras foram eleitos. É verdade. Com expressiva votação. Então, quer dizer, a gente chega a um ponto, meu Deus, né? Então, qual a sociedade que a gente quer realmente para o futuro, né? Então, vem naquele ponto que não adianta, por mais que seja um escândalo, políticos citados aí em irregularidades, são reeleitos, acontece... Por quê? Porque as pessoas não têm uma qualidade de informação, não se informam. Volta aquele ponto, o negócio de rede social. Hoje em dia, tem muita gente que só se informa por rede social, por Facebook, né? Então, é esse um comentário que eu queria fazer em relação a isso. Agora, eu acho que isso tem que recordar. Esse foi um trabalho de 4 jornalistas, né, bancados, inclusive, pela empresa. Isso é interessante, quer dizer, e que foi, acho que, um grande momento do investigativo no Paraná, né? Foi esse momento. E que uma pena acho que dos últimos 20 mais. anos, acho que foi a maior reportagem investigativa dos últimos 20 anos aqui no Paraná. Eu não lembro de outra. Um trabalho que nossos 4 colegas... E dito por um jornalista, vou falar dos 4, né, que é amigo nosso, ele falou bem assim, falou, olha, e só conseguimos divulgar... Ele falou o seguinte, imagina a frente, ele até pegou assim, a frente aqui ali na Praça Santos Andrade, falou assim, aqui está a fachada da universidade. O que nós divulgamos é só a fachada. Tem muita coisa lá dentro que não pode ser divulgada. Ele falou bem assim, né? Uhum. Então ele falou de tanta coisa que tem que eles apuraram, que não acabou não vindo para fora. E o que veio já provocou bastante, né? É que tem...
em geral, concordo com o que vocês estão falando. O problema não é o posicionamento dos veículos, o ideal seria que eles assumissem isso. O problema é quando esse posicionamento acaba por influenciar nas fontes e deixa se ouvir um dos lados. É o problema, acho que, dos veículos posicionados. E mesmo na cobertura, você deixa de dar informações sobre determinado aspecto. Os veículos de comunicação no Brasil chegam a esse nível, por exemplo, de deixar de investigar, de deixar de fazer apuração, porque as informações que podem aparecer ou que foram apuradas ferem interesses que eles não querem atingir? Eu vou citar um exemplo, claro, que eu passei. Um exemplo que para mim foi muito grave, que me chocou profissionalmente. Eu trabalhei numa rede de televisão aqui, no SBT, aqui. Que é outro problema aí, que é a propriedade por políticos, né? Que é por propriedade de políticos. E depois, bom, antes foi do Paulo Pimentel, a TV, que também foi um ex-governador, sempre teve seus interesses políticos. Apesar de que na época do Paulo Pimentel até não era uma coisa muito assintosa, essa coisa de blindar o jornalista ou de impedir o trabalho do jornalista em determinado setor. Mas depois de um tempo, que virou rede massa e tal, os jornalistas... Pro Ratinho, né? Pro Ratinho e tudo mais. É evidentemente que a TV virou uma TV política, né? A gente tem que com interesses políticos. Chegou ao ponto... Controlada, o jornalismo controlado. Controlado, quer dizer, você tinha lá dentro, olha, tal, a gente tinha, inclusive na redação, tinha um mapa, assim, com cidades da região metropolitana, esses municípios aqui têm que fazer matérias ruins sobre essa cidade. E esses municípios aqui, matérias positivas porque são nossos aliados. Quer dizer, por pior que acontecesse alguma situação no município que era um aliado, não podia, não, essa aí não pode. No outro município, que é um município contra, né? Por melhor que fosse a coisa que estivesse acontecendo lá dentro, não, ali não podemos chegar lá porque também é um município que é contra o nosso interesse aqui. Quer dizer, então, para a gente ter uma ideia de como é o direcionamento em determinados veículos de comunicação comandados por políticos. Então, a gente tem esse problema hoje na imprensa. Não só aqui no Paraná, eu citei um caso, mas em vários outros estados isso acontece. A quantidade de políticos donos de veículos de comunicação é enorme no Brasil. Exatamente. O Donos da Mídia, que é um site que trabalha com isso, mostra que é um percentual gigante de parlamentares, governadores que tem rádio e TV. Então, realmente tem esse problema. Eu acho que quando tem um vínculo político do patrão para cima, evidentemente que o trabalho jornalístico sério já começa a degringolar por ali, né, por si só. Você não tem uma liberdade como você teria em qualquer outro veículo de comunicação tocado por empresas ou por empresários sérios do ramo de comunicação. Então, tem esse componente também. Melhor que tenha interesses meramente capitalistas. É uma empresa que visa lucro, porque é uma empresa que visa resultados assim, políticos. Eu acho, para o jornalista, eu acho muito mais interessante isso, do que você ter por trás um político do qual você tem sempre uma certa blindagem do que você vai fazer. Aí a gente entra no aspecto regulatório, né, de lei. Né? Ainda que exista um dispositivo constitucional que, em tese, proíbe que políticos sejam donos de rádio e televisão, isso não funciona no Brasil. Né? A gente não teria que ter regramento mais claro de alguns limites, né? de quem pode ser dono de rádio e televisão. No caso da Rede Massa, da antiga TV Iguaçu, né, que virou Rede Massa, teve uma coisa que a população sequer percebe, mas que é um absurdo, que é a venda de uma concessão pública. Em tese, alguém vendeu para outra pessoa uma concessão pública. É tão escandaloso quanto você imaginar que alguém vendeu uma praça de pedágio. Uma praça de pedágio seria um absurdo, seria um escândalo. Na nossa área, é naturalizado que aconteçam essas coisas. Não tem um problema aí regulatório, a gente não precisaria de pelo menos de algumas leis mais claras que interditassem, no mínimo, os excessos. O grande problema no Brasil é a regulamentação da Constituição Federal, né? A Constituição Federal já garante, a Constituição Federal é clara nisso. Só que o problema é que... E a lei que regulamenta a Constituição, né? Ela é clara que o político não pode ser detentor de nenhuma concessão pública. Nem de pedágio, nem de porto, nem de aeroporto, nem de TV. Nem de TV. Agora, só que... E daí a regulamentação disso, como é que fica, né? Como a Constituição é muito clara que o espectro de rádio e televisão no Brasil deveria ser... contemplar três áreas, né? A iniciativa privada, a público-estatal e a pública, que é a estatal e a pública.
Quer dizer, e na verdade nós temos no Brasil, na verdade, a rádio e televisão privada em 90 e tanto %. A pública que a duras penas, né, funciona, quer dizer, que não chega... Você veja, qual é a rede de televisão pública que chega no Brasil inteiro? Nenhuma. Agora, as privadas nós temos 4 que chegam no Brasil inteiro. Né? Então a gente não tem, a TV e rádio pública, então, pública, eu falo pública no sentido de ser, como se compreende que é voltada para a sociedade civil organizada, não existe mesmo. Então, ou seja, a Constituição diz uma coisa, mas não foi regulamentada até hoje. E na regulamentação se tenta fazer toda uma discussão de forma a inviabilizar isso, né? Mas no que diz respeito aí, voltando só pegar o tema, a questão do posicionamento político. Isso. Essa questão dessa regulação, que é uma regulação ainda muito, muito incipiente, acaba afetando na condição dos jornalistas, das redações de terem autonomia, de terem liberdade, acaba influenciando para que os jornais sejam, por uma razão estrutural, política, legal, posicionados no Brasil, defendendo sempre, sujeitos a estarem presos a interesses sempre de grupos políticos? De político, assim, inclusive, assim, quando você trabalha no veículo de comunicação, eu trabalhei tanto em iniciativa privada quanto em televisão pública, né, você sabe muito bem o que pensa o dono, né, o patrão, né? Você sabe muito bem o que ele pensa, quer dizer, então, na verdade, já está dada até onde você pode ir e onde você não pode avançar, né? Eu trabalhei durante 6 anos e pouco na TV pública, na TV estatal, quando era o Requião, né? Eu sabia por onde eu poderia, eu sabia por onde eu não poderia ir. Agora é interessante que eu pude fazer muita coisa lá que eu não consegui fazer quando trabalhei em rádio, por exemplo, em rádio privada. Eu não consegui fazer. Lá eu fazia porque eu sabia que o Requião, em tal área, eu poderia avançar. Quer dizer, então eu fui documentar, fazer documentários sobre questões sociais, que eu sabia que para ele agradaria. Eu acho que assim, a questão é o seguinte, você nunca está livre. Nós somos sempre contratados para fazer um trabalho e para estar dentro de um pensamento, de uma empresa em que tem esse olhar. A questão é também o seguinte, acho que aqui há duas questões. Uma é você saber até onde você pode ir e que espaço você pode buscar, mesmo estando dentro de uma empresa que tem uma certa amarração, né? Agora, eu acho que dá para a gente avançar. E o que eu vejo é o seguinte, que a grande maioria dos nossos jornalistas, há sempre aqueles que foram bloqueio, que vão para frente, nós citamos alguns aqui agora, né? O Diário Secreto surgiu por causa de jornalistas, não foi por causa da empresa. Foram jornalistas que se propuseram, então são essas pessoas que fazem a diferença. Mas agora a grande maioria na verdade, não se acomoda falando, peraí, aqui eu faço comunicação como se fosse vender lingerie, né? Com a mesma capacidade intelectual. Né? E esse é o grande problema, quando você tem esse posicionamento. Quer ver, pegando uma questão só, a gente falou muito da Lava Jato. Tem uma redação aqui em Curitiba, em que no dia em que o Lula foi chamado coercitivamente, e depois provado, com todo o erro jurídico disso tudo, a redação, cara, se levantou, uma redação grande, em aplausos. Enfim, Lula vai ser preso, vai para Curitiba preso. Em aplauso, uma redação. Pô, quer dizer, então, é uma redação de um veículo que se diz isento. Então, peraí, quer dizer, e nenhum patrão estava ali pedindo que eles posicionassem dessa forma. Ali foi o pensamento do jornalista mesmo, quer dizer, então nós temos, esse é o grande problema, são jornalistas que não têm uma posição política definida, clara e não se assumem. Então, acho que há duas questões. Uma é como eu me comporto dentro de um veículo que tem suas amarrações, tem seus compromissos, e estando ali dentro, como é que eu posso ir forçando, né? Empurrando barreira aqui, empurrando ali. Eu me recordo, citei ele hoje aqui e gosto muito. O Caco Barcelos, uma vez a gente perguntava para ele, num Congresso Nacional da FENAGE, se ele, né, um cara combativo, etc., como é que ele foi para dentro da Rede Globo? Ele falou assim, olha, eu sei que ali eu tenho que cumprir muitas pautas, mas também sei que eu consigo impor algumas pautas. Então eu tento ocupar o meu espaço. Acho que a gente tem que ter jornalistas que também tentam ocupar o seu espaço. Esse é o grande problema. Acho que é assim. Não vejo nenhum patrão hoje isento, nenhum. Não, e até seja ele político ou não. E até porque os veículos de comunicação dependem de verba de governo. Né, a gente não pode ser... É o maior financiador, né? Pois é. Então, se o governo rompe a verba de um veículo de comunicação, o veículo de comunicação quebra. Quebra. Existe esse componente também que a gente tem que colocar nesse bolo aí. E acabou. E isso está posto
gosto, né? Agora, como nós conseguimos com o jornalista ir devagarzinho rompendo, né? Aqui e acolá. E nós temos aí, infelizmente, talvez 8, 10% que faz isso. E eu prefiro ficar com esses 8, 10% do que os outros que acabam, não, eu estou aqui, né, vendendo pastel ou fazendo reportagem, é o mesmo nível intelectual, a mesma exigência intelectual. Aí não dá para fazer jornalismo, né? Eu sei que vocês nem imaginam, mas nosso tempo acabou. Ainda tem que encerrar o programa. Estamos chegando ao final do Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo e a mídia no Brasil. O programa de hoje abordou o tema posicionamento político das empresas de comunicação, dos veículos de comunicação. Nós recebemos aqui nos estúdios da UFPR TV o jornalista Rodrigo Leite. Muito obrigado, Rodrigo, de novo. Obrigado, gente. Obrigado, Mário, Faxina. Prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. Ok. E o jornalista e professor da UFPR, Elson Faxina, mais uma vez. Faxina. Obrigado a vocês também. O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Este programa foi produzido também com a colaboração dos alunos do último ano de jornalismo da UFPR. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelo Facebook. Eu sou Mário Message Júnior e espero você no próximo Sobre a Mídia. Até lá!